Boa tarde, Rizek, Jader, Grafite, Ana. Na minha modesta opinião, não um dos, mas o maior estrangeiro da história do Flamengo. Já levantei esse debate até com o próprio Pet, na minha opinião, por tudo que ele fez, por todo o protagonismo nesses últimos anos aí dessa geração. E para muita gente dentro do clube, o maior estrangeiro da história do Flamengo. E agora a gente pode dizer também que é o principal reforço dessa temporada, onde o Flamengo ainda não foi ao mercado, ainda não foi buscar ninguém fora para reforçar o elenco, mas tinha muito essa preocupação de manter quem estava ali, manter essa base. Comprou parte do que era do Defensor, né, do Uruguai, uma negociação longa, arrastada, que tem que ser até que um pouco didático, né? O Flamengo, quando compra ele do Cruzeiro, compra 75% e mantém 25% com o Defensor do Uruguai, sendo que 12,5% desses 25% estavam previstos em contrato que o Flamengo teria que comprar se por acaso a Arrascaeta cumprisse uma meta de 4.000 minutos nos 2 primeiros anos. E graças ao Abel Braga, que não escalou no início de 2019 e depois graças à pandemia, ele não atingiu essa meta, lembrando que 2020 não era temporada 2020, era o ano de 2020, então, por tudo que aconteceu, isso também acabou condicionando essa minutagem, e aí deu-se início a essa negociação de renovação do Arrascaeta para valorização de salário, que é uma política que o clube já tem há um bom tempo, já tinha feito depois de 2019, com Bruno Henrique, com Arão, com Everton Ribeiro, e aí quem estava na fila era o Arrascaeta, mas tinha essa pendência desses 12,5% que para o defensor e para o empresário Daniel Fonseca, o clube tinha que comprar independentemente da minutagem. O clube, por outro lado, disse que não, se não foi cumprido os minutos, não tinha que comprar, mas que aceitaria negociar. Ficou esse cabo de guerra por um ano aí de conversas com o Fonseca, aquele ex-atacante da seleção uruguaia. O Flamengo bateu o pé, realmente não comprou os 12,5%, mas adotou uma estratégia que era de comprar um pedacinho pequeno desse. Confesso que eu não sei qual o percentual, mas é pouco percentual desses 12,5%, mas condicionando que compraria sim todos os 12,5% ao longo desses 5 anos de contrato até 2026, desde que a Arrascaeta cumpra metas individuais e principalmente de títulos. Então, uma negociação que foi mesmo um cabo de guerra por um ano, e acabou que o Flamengo conseguiu fazer com que o acerto fosse mais à sua feição do que o que os uruguaios pediam, queriam, e agora sim a Arrascaeta é do Flamengo pelo menos até 2026. O Arrascaeta joga muita bola, todo mundo que assiste a Seleção Sport TV vai concordar. Também é um jogador extremamente vitorioso, campeão da América, bicampeão brasileiro. O que leva um jornalista a dizer que ele é o maior estrangeiro da história do Flamengo? Critérios, né? O Caê depois pode explicar um pouco mais sobre o que leva ele a afirmar isso. Eu quero dizer que um dos critérios, por exemplo, é número de jogos. A gente está mostrando aqui a história do Arrascaeta no Flamengo. Em 2019, 52 jogos, 18 gols, uma média de 0,35. Ele não é um jogador artilheiro, ele é um jogador que facilita a vida dos artilheiros em campo. Em 2020, 50 jogos, 12 gols, média 0,24, 14 assistências. O futebol do Arrascaeta vai muito além de números. Se você for medir apenas por estatística, na minha opinião, talvez você não enxergue o tamanho da importância dele e como é gostoso ver o uruguaio jogar, como ele é um jogador inteligente e facilita a vida de todo mundo no time. A temporada passada, por lesões, foi a que ele menos esteve presente em campo. Mas eu falava ali dos critérios, né? Por que o Caio acha o Arrascaeta o maior estrangeiro da história? Daqui a pouco ele pode falar um pouco mais sobre isso. A gente fez um levantamento de número de jogos. De número de jogos, o Arrascaeta atualmente é o nono. Ele certamente até 2026 vai galgar degraus aí. Quem mais jogou, o estrangeiro que mais jogou pelo Flamengo é o Modesto Bria. É um zagueiro paraguaio que já chegou no Rio de Janeiro como ídolo nos anos 40 e depois de encerrar a carreira fez do Flamengo a vida dele, foi técnico, dirigiu o Júnior inclusive. O Júnior fala muito do Modesto Bria. Em segundo lugar, também um paraguaio, o goleiro Sinforiano Garcia, que jogou nos anos 40. Em terceiro, o atacante Doval, que fez muito sucesso no futebol brasileiro nos anos 70. Aí o Pet, que lá nos anos 40 jogou futebol e entrou em campo 198 vezes pelo Flamengo. A lista tem ainda o Reis, paraguaio, o Cuejar,
sexto. Aí o Carlos Volante, sétimo, volante mesmo, inclusive deu nome a essa posição. O Agustín Valido, argentino. O Arrascaeta, uruguaio. E em décimo, o inglês Sidney Pullen, com 130 jogos. Então, em número de jogos, o Arrasca ainda tem uma posição até modesta. Por que você considera o Arrascaeta o maior estrangeiro da história do Flamengo, Caê? Então, na minha percepção, acho que a gente acaba sempre fazendo muito o recorte do que a gente acompanha, né? Tem nomes aí que são históricos, como o Reis, como o Modesto Bria, como o Valido, autor do gol do primeiro tri do Flamengo. Então, assim, sem tirar do contexto histórico, mas eu acho que por tudo que já fez e por todo o protagonismo que tem, mesmo com tão menos jogos que esses outros, eu acho que diz muito do quanto que ele se construiu dentro dessa história do Flamengo. Acho que até no futebol brasileiro, né, vale lembrar que é um jogador de 26 anos e que já é bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro pelo Flamengo, campeão da Libertadores, uma série de títulos, e para mim o principal que faz muita diferença é que ele sempre foi protagonista. No Flamengo a gente pode pegar, de repente, que Gabigol e Bruno Henrique fazem os gols, mas ele está sempre envolvido ou com uma assistência ou com um gol decisivo. O gol do empate em Lima, ele não só dá assistência, como começa a jogada com um desarme. Enfim, é um cara que sempre, quando se precisa dele, no Cruzeiro também fez gol em finais de Copa do Brasil, inclusive contra o Flamengo. Em Libertadores também fez gol que eliminou o Flamengo pelo Cruzeiro e tudo mais. Então, acho que a capacidade dele de decidir é uma coisa que, a mim, me impressiona. Assim. É um cara que carece de marketing pessoal, carece de se vender, mas ainda sem se vender, apenas com o que a gente se vê dentro de campo, é um cara que, para mim, está muito acima da curva, muito acima da média. A gente pode polarizar esse debate com o Pet, né? Obviamente, por toda a história que o Pet tem pelo gol do Tri e também por 2009, mas eu acho que o que esse Uruguai tem feito aí nos últimos 3 anos, e agora com projeção de fazer por mais um bom tempo, ele caminha a passos largos para ser o maior estrangeiro da história do Flamengo.